Existe o Espírito Santo que trabalha em nossa vida desde para a nossa conversão. Ele faz uma obra de convencimento. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence do pecado, ele escreve lá no livro de João, porque não creem em mim. Ele convence o homem. Por que o indivíduo chega e diz, eu pequei contra Deus? Ele chega a essa conclusão porque o Espírito Santo falou no coração dele. E às vezes trabalha anos no coração de uma pessoa. Muito tempo o Espírito Santo trabalha no coração de uma pessoa. Eu descobri lá no livro de Apocalipse que Deus, ele não é um invasor de corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo fala com a humanidade, e a humanidade precisa chegar a esta conclusão, verdadeiramente, eu pequei, eu transgredi. Aquele filho pródigo, aquele menino que saiu de casa, aquele menino é o exemplo da humanidade, porque ele pegou a fortuna do pai, as riquezas do pai, como muitos pegam as riquezas que Deus tem concedido. Não estou falando de dinheiro, estou falando de saúde, estou falando de talentos que Deus concede, estou falando de incapacidade intelectual que Deus dá, e vai para esse mundo e vive nesse mundo, como aquele menino foi gastar as coisas do pai, a herança do pai. Foi lá quando gastou tudo, foi posto para cuidar de porcos. E lá na pocilga ele teve uma revelação. Tem o texto da palavra de Deus diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. É como se ele abrisse os olhos. Ele acordou e disse, na casa de meu pai, os empregados comem na mesa e eu aqui comendo as bolotas de porco. Eu vou voltar. Eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E aí vocês sabem o resultado. Quando ele volta com esse discurso preparado para falar com o pai, o discurso é interrompido na metade, porque o pai, quando o vê, sai correndo e o abraça. E a parábola termina com o filho pródigo festejando dentro da casa, e o que ficou em casa, do lado de fora da casa, choramingando. Eu estou aqui há tantos anos, trabalho aqui na sua casa, e o senhor nunca me deu nenhum cabrito, e para esse aqui o senhor deu o bezerro cevado. A resposta do pai é, mas você está comigo esse tempo todo, o que é meu é teu. Você podia ter desfrutado, você não desfrutou porque não quis. Mas esse trabalho do Espírito Santo no coração daquele homem é maravilhoso. Onde ele cai em si, aí ele volta. E ele volta para obedecer.